Do Maná do Céu para você. Bom dia! O Maná de hoje, justiça no caminho. Eu vou estar lendo lá em Êxodo 34, 8. Se você puder pegar a sua Bíblia para estar acompanhando a leitura, é muito importante. Vamos lá? E, imediatamente, curvando-se Moisés para a terra, o adorou. Quando o Senhor falou justiça no caminho, quem é a justiça? É Deus, né? E aí, falando no caminho. Caminho, a gente está falando aqui, né? Quem é o caminho? Jesus, a verdade e a vida. E no caminho, é o Espírito Santo que está nos guiando aqui no caminho. Então, aqui, né, tá falando, a gente tem que lembrar que tá falando de Jesus, né, que é o caminho, que é o único caminho. E tá falando também de quem está nos guiando, que é o Espírito Santo no caminho, né? No caminho para onde? Para a gente ir para a eternidade. E quando hoje o Senhor falou da justiça no caminho, falando a justiça é Deus. E ele nos levou a ler aqui, né? Nessa passagem de Êxodo 34, 8. Aqui o Senhor está nos mostrando, né? Como que Moisés se comportou, como que Moisés, né, viveu. Ó. Aqui é o exemplo de Moisés vivendo. Porque, ó, imediatamente, curvando-se Moisés para a terra, o adorou. Ele se curvou para quem? Para Deus. Quem é Deus? A justiça. E aonde que ele estava? Ele estava no caminho, porque ele ali foi quando, né, Deus falou para Moisés se preparar, que Deus ia, né, estar com ele, Deus ia vir até ele. Se você ler todo o 34, você vai entender certinho. A gente até comentou esses dias aqui nesse vídeo, né, nos vídeos, né? E aqui fala, né, que Deus apareceu para Moisés ali, né, para entregar segundo as tábuas da lei. E foi quando o Senhor está falando aqui, imediatamente curvando-se Moisés para a terra adorou, imediatamente, ou seja, Moisés estava no caminho. Quem apareceu para ele? Deus. Deus é a justiça. E como que foi? E como que Moisés, né, fez? Se curvou ali, né? Se curvou perante a terra e adorou, ou seja, se prostrou, se rendeu, né? Mas aqui o Senhor está mostrando o que é que o Senhor está dizendo hoje? Justiça no caminho. Justiça é Deus, ou seja, presença do Senhor, presença, a experiência. Lembra? Momentos que o Senhor vai nos fazer a gente viver algo extraordinário. Lembra algumas experiências eu já contei aqui. Isso é da gente estar andando no caminho. A gente está indo para a eternidade. Mas a gente só vai ter experiência quando a gente for lá no céu? Não, a gente já tem experiência. O Senhor já nos revela aqui. Ele nos revela, Ele nos entrega algo, Ele fala mais das nossas promessas, Ele faz a gente viver, E aí eu penso assim, né? Mas é muito mais do que imaginar, né? Eu falo que são uns momentos assim que você não espera, mas ó, o Senhor falou para Moisés se preparar. Então o Senhor está nos avisando, justiça no caminho, ou seja, a gente tem que estar atenta à voz do Senhor, porque mesmo a gente está indo para a eternidade, nós vamos ter momentos aqui no caminho com o Senhor que vai ser glamuroso, algo que a gente não imaginava. Eu já tive várias experiências com o Senhor, desde o momento, né, que eu já contei que eu me rendi ao Senhor, entreguei minha vida a Ele, falei, Senhor, agora é só o Senhor na minha vida, eu quero ser direcionada por Ti. Eu já tenho vivido coisas assim, sobrenatural com o Senhor, e não é só sobre coisas espirituais, é coisas aqui na terra, mesmo no natural, coisas que eu não estava esperando, e o Senhor vem e eu falo, nossa, isso é Deus, e a justiça é Deus falando, Ele é a justiça, e Ele faz a justiça. Então Ele está falando, justiça no caminho, nós vamos ver a justiça dEle, mas nós vamos ver Ele, porque Ele é a justiça, e Ele faz a justiça. E como que é isso, né? A gente vai saber que é Deus. A gente vai saber que... E o Senhor falou aqui para Moisés, se prepara, né? Falou para ele se preparar. Então Moisés já estava preparado que algo ia acontecer e era de Deus. E quando o Senhor está falando hoje, justiça no caminho, é para a gente se preparar que algo vai acontecer que vai ser algo de Deus. Algo de Deus. Não é sobre homens, não, é algo de Deus, a gente vai saber que de Deus. Por quê? Porque quanto mais a gente agrada o Senhor, quanto mais a gente está fazendo a vontade dEle, nós estamos no caminho, nós não estamos parada, nós não estamos ali, não, e por isso que Ele está falando hoje pra gente, justiça no caminho. A gente está caminhando, cada dia nós estamos chegando mais perto de ir morar no céu, na eternidade, cada dia mais. E Ele vai nos entregando algo, Ele vai nos revelando o sobrenatural e o natural. É bênçãos do céu, né, do céu,
e bênçãos aqui na terra, porque ele faz a gente crescer, né, ir para um outro nível, porque até para a gente receber as bênçãos, viver tudo que ele tem para nós, a gente tem que estar com maturidade espiritual. Então, aqui ao mesmo tempo, a Moisés, ele ia lá, né, saber que ele ia receber as segundas tábuas, né, da lei, mas ele teve ali um momento que só ele teve com o Senhor ali que dá. E aqui já relata como que ele viveu ali, ó, imediatamente ele se curvou. E imediatamente ele adorou. E, no entanto, que ele tanto ficou maravilhado que ele fala para o Senhor continuar ali. Ou seja, ele queria que o Senhor vivesse com a presença ali, com aquele momento ali todo o tempo. E é assim que é conosco que o Senhor está falando. Cada dia mais que a gente está caminhando com o Senhor, a gente quer mais dele, a gente quer viver mais dele. E a gente quer contemplar mais. E aqui o Senhor já está falando, justiça no caminho. Então, que nesse dia hoje nós possamos estar atentos, vigiando, orando, estar ligado que tudo que, né, vai acontecer é do Senhor, mas vai ter um momento que nós vamos ver a justiça do Senhor. Nós vamos ver que é Ele porque é a justiça, mas nós vamos ver a justiça dele. E isso é tremendo. É forte, né? É muito forte. Mas que nós estejamos preparados para ser como Moisés. Imediatamente a gente se prostrar e adorar o Senhor. Dar toda a honra a Ele, adorar somente Ele, agradar a Ele. E que a gente, né, esteja atenta à voz do Senhor nesse dia. Eu fico maravilhada e, assim, eu até me emociono porque eu já tive muitas experiências com o Senhor. E, assim, eu nem queria sair daquele momento. Tem momentos, assim, que eu falo, Senhor, isso para mim é o que eu mais quero viver. E cada vez mais o Senhor nos leva a viver coisas com Ele e também coisas aqui que a gente é surpreendida por Ele. Então, assim, é inexplicável. Então, cada dia mais o Senhor, cada dia mais que a gente está caminhando com Ele, Ele nos surpreende, Ele nos leva a viver coisas, né, que só Ele faz e que nós nos preparamos para a gente fazer como Moisés, né, entregar toda a adoração a Ele, que Ele é merecedor, né? Nós não somos merecedor de nada, mas Ele já está falando aqui, justiça no caminho, ou seja, presença, né? A gente vai ver Ele nos detalhes. E é no caminho, porque Moisés estava no caminho. Olha aqui, ó, Moisés estava no caminho, né? Então, é tremendo. E que o Espírito Santo continue falando no seu coração, continuará falando no meu, que nós possamos hoje, e sabendo que hoje, né, quando o Senhor falando aqui, né, justiça no caminho, é algo novo que o Senhor vai nos revelar e vai nos levar a viver. Isso falando do sobrenatural e do natural. Natural é as coisas aqui na terra que nós vamos viver real, que nós vamos ver que é Deus, né? E é do sobrenatural, porque Moisés aqui, para ele se preparar para estar com o Senhor, para receber as segundas tábuas, ele ali teve uma entrega maior de busca, né? De estar na presença, sabendo que ele ia estar com Deus, né? Imagina, mas depois daqui, eu imagino que depois desse dia, desse momento, Moisés não foi o mesmo. Ele teve algo assim e ele quis mais ainda, mais ainda. E assim é o Senhor conosco. Quando o Senhor falou hoje, eu falei, tremendo, tremendo. Então, que você possa já ficar na expectativa de viver algo novo, do sobrenatural e do natural, de bênçãos que o Senhor tem nesse dia, para mim e para você, tá bom? É a justiça no caminho. Desculpa. Eu vou fazer uma oração para nós, vamos lá? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te louvar, eu quero te agradecer e dizer que Tu és bom, Tu és digno de toda honra e de toda glória. Pai, por esse dia lindo, por esse sábado que o Senhor já nos permite, Pai, a viver coisas maravilhosas, grandiosas, Pai, porque o Senhor já está falando justiça no caminho. E a justiça é o Senhor. Pai, que nós possamos estar como Moisés, preparados, nos ajuda o Espírito Santo para que nós possamos continuar caminhando na expectativa que algo vai acontecer e vamos viver e vamos ver a justiça que é Deus e a justiça de Deus aqui também, que Ele é real, é no natural, é no céu e na terra. Primeiro é do céu para a terra, que nós possamos estar já na expectativa como Moisés se preparou e que possamos fazer como Moisés, dar a nossa entrega imediatamente e adorar, entregar toda a honra e a glória a Ti, Pai. Ô Senhor, te peço que com Teu Espírito Santo nos guia, nos leva a nos estar nessa expectativa,
há de estar atenta aos detalhes e saber que é no caminho, não ficamos parada, que estamos caminhando, que nesse dia vamos chegar a viver algo novo, para continuar indo por novo e para até a gente chegar no céu, na morada eterna. E que assim, Pai, nós possamos viver nesse dia sabendo que a justiça é a justiça, porque o Senhor é a justiça. E que nós possamos contemplar a justiça sua também, dando glória a ti. Pai, que o Senhor nos prepara, que o Senhor nos limpa, nos purifica, nos perdoa de nossos pecados, das nossas falhas, que nós possamos ser grata a todo tempo e saber que a qualquer momento nós vamos viver algo sobrenatural, algo real. E vamos saber que é o Senhor, que é somente a ti que pode nos proporcionar isso. Pai, que nós possamos estar separados, que nós possamos, ó Pai, estar atento e fazer somente o que te agrada para não perder de estar nesse momento, e continuar caminhando, porque sabemos que algo novo vai acontecer, mas que é para a gente crescer mais e viver com coisas gloriosas e saber que é o Senhor que nos proporciona tudo aqui na terra. Sem ti, nada podemos viver, Pai, que tudo que vivemos aqui fora de Ti não é de Ti, Pai. É tudo momentâneo, é tudo vaidade, mas o que o Senhor nos entrega junto com a sua justiça, que é o Senhor, que é a justiça, é eterno. É para cumprir o seu propósito e para viver o plano maior, que é morar na eternidade. Assim é minha oração. Eu já te louvo, te agradeço no nome que há poder, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Se inscreva, compartilha e deixa Jesus te usar. Tchau. Deus abençoe o seu sábado.